Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor, está aqui no Data Show, você pode nos acompanhar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Pai Santo, nós te louvamos, te adoramos, declaramos, Senhor, que cremos na tua palavra. A tua palavra é viva e dá vida àquele que nela crê. A tua palavra é eficaz e dá eficácia àquele que dela se apropria. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja manifestada hoje em nosso meio. Que a tua palavra entre, Senhor, nos nossos corações. Que ela seja revelada a nós, Senhor, que ela chegue ao profundo do coração, Senhor, de cada um de nós hoje, discernindo as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos propósitos. Que a tua palavra, Senhor, nos alinhe com a tua vontade hoje. Que ela seja mais do que revelada, Senhor. A nossa oração é que nós sejamos revelados pela tua palavra. Que ela nos traga, Senhor, luz e nos mostre, Deus, quem somos, onde estamos e para onde vamos. Porque estamos contigo, Senhor, e a nossa vida é uma vida que avança, que vai adiante. Chegaremos a um lugar de graça, de glória, chegaremos a um lugar preparado pelo Senhor. E é a tua palavra, Senhor, sendo lâmpada, sendo luz, que nos levará neste lugar. Nela, Senhor, nós confiamos e te pedimos. Seja conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente olha a Bíblia Sagrada, quando a gente lê a palavra de Deus, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, o nosso maior interesse deve ser encontrar Cristo nas Escrituras. Não há outra razão pela qual a palavra de Deus foi escrita, senão levar os homens ao conhecimento do plano de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos, para a humanidade. Deus tem um plano, e esse seu plano já foi realizado, esse projeto já foi realizado antes da criação do mundo, desde a criação. Apocalipse 13, verso 8, vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Deus, sabendo que os seus filhos cairiam, pecariam, Ele realizou um projeto. E a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela é pão, ela é água, porque ela nos ensina o projeto de Deus para a nossa vida. Então, de Gênesis a Apocalipse, Cristo aparece, Cristo se manifesta. Obviamente que no Velho Testamento, Cristo se manifesta de outras formas, ainda às sombras. No Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, Ele se faz carne, diz a palavra. E Ele habita entre nós, e agora a sua manifestação é explícita. O Novo Testamento, os Evangelhos são uma biografia de Cristo quando Ele resolveu vir e habitar entre nós. Logo depois que os Evangelhos terminam, começam as cartas, o livro de Atos e as cartas do Novo Testamento até o Apocalipse, onde a igreja agora é constituída. Depois que Cristo ressuscita, Ele vai aos céus, mas Ele cumpre uma palavra que Ele havia declarado: não deixarei vocês órfãos, mas eu vou enviar a vocês um Consolador, e Ele os guiará em toda a verdade, e fará vocês lembrarem de tudo que foi dito. Não falará de si mesmo, mas glorificará o meu nome, e ensinará a vocês, e anunciará a vocês o que vocês precisam saber para poder vencer essa jornada, essa peregrinação. E aí tudo isso o Senhor usou homens que, inspirados pelo seu Espírito Santo, foram escrevendo a palavra, escrevendo.
quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós buscamos o conhecimento dela, mais preparados nós nos tornamos, não para ser um pregador, mas para ser alguém que exerce o propósito de Deus na sua vida. A palavra de Deus, ela é excelente, seja qual for a área da tua atuação, não importa quem você seja. Se você tem a palavra de Deus dentro de você, ela será um instrumento de Deus na sua vida e vai te ensinar a vencer as demandas e os desafios que a tua profissão, que a tua vida, que a tua realidade se apresenta. Só que é importante, sobretudo, conhecer quem Cristo é. Ler a palavra no espírito de querer saber quem é, desejar saber quem é Jesus. Ele precisa se revelar, ele precisa ser conhecido. Ele é o que, para nós, igreja, chamamos de cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é tudo, em todos, diz a palavra. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. A Bíblia diz que ele é rocha, mas ele também é cobertura de todas as coisas. Por isso que quando a igreja conhece quem Cristo é, a igreja não tem o que temer, porque haja o que houver, ela está protegida por Ele, nele. Estamos nele. Digo isso, porque às vezes a gente olha a Bíblia Sagrada e a gente sabe muita coisa sobre tudo, mas pouca coisa sobre Cristo. A Bíblia, ela é um livro que aponta para Cristo, ensina onde Cristo está, o que Cristo faz, mas ela também é um livro de sabedoria, ela também é um livro de revelações, ela também é um livro que nos traz muito entendimento acerca de tudo. Qualquer assunto a Bíblia trata, mas qualquer assunto que a Bíblia trata só tem sentido se ele estiver sujeito a quem Cristo é. Aquilo que não está sujeito, aquilo que não é, existem coisas na palavra de Deus, por exemplo, que já caducaram. Existem coisas que para nós já não servem mais. Por que caducaram? Porque Cristo fez caducar a lei, por exemplo. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então não dá para a gente misturar as coisas. Não dá para vivermos na graça e no legalismo. A Bíblia diz que aquele que quiser viver pela lei caiu da graça. Então Cristo cancelou a escrita da dívida que nos era contrária, pregando ela na cruz e nos justificando. Então nós já não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça. Mas só é possível entender isso se quando você ler a lei, você ler no Espírito de Cristo. Ler na personalidade, na mente de Cristo. A Bíblia diz que foi nos dada a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É pensar como Cristo pensou, como pensa. Andar como Cristo anda. Significa eu moldar a minha vida, ajustar a minha vida, alinhar a minha vida com quem Ele é. E quanto mais parecido eu buscar ser com Ele, mais rápido eu andarei no propósito que Ele tem para a minha vida. Todos nós temos algo especial do Senhor para nós, mas é ajustados com Cristo como cabeça. Cristo é o cabeça, Cristo é a autoridade, Cristo é a nossa direção, Cristo sabe para onde vamos. Como corpo, nós respondemos aos estímulos do cabeça, Cristo. Então é importante a igreja conhecer Cristo. E tudo que a igreja ler a partir de Cristo. Às vezes eu percebo, por exemplo, pessoas que sabem muito sobre vários personagens, homens e mulheres especiais que estão na palavra e que nos servem, sim, muito como inspiração. Existe um rol em Hebreus 11 chamado do rol dos heróis da fé, onde ali existe a história de homens e mulheres que pela fé venceram, conquistaram, alcançaram
viveram e estão hoje nos braços de Cristo. Mas todos eles anunciaram Cristo. Por exemplo, às vezes sabemos muito sobre Moisés, mas pouco sobre Cristo. Não tem problema nenhum falar de Moisés, mas não podemos nos esquecer que Moisés apontou para Cristo. Não tem problema nenhum nós falarmos de Paulo, mas não podemos nos esquecer que Paulo apontou para Cristo. Paulo mesmo chegou a dizer: quem sou eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Um planta, o outro rega, mas é Deus quem efetua o crescimento. Cristo deve ser a base, o centro. Uma vida de propósito é uma vida centrada nele. Se você colocar ele no início, ele vai cuidar do fim. Jesus só é o ômega daquilo que ele é o alfa. Jesus só é o fim daquilo que ele é o princípio. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Senhor, que está vivo, que ressuscitou, que fala diariamente com a sua igreja, pela sua palavra, através de N situações. Talvez você tenha tido outras experiências com o Senhor Jesus, além da palavra de Deus. Mas todas elas só são realmente importantes se Cristo for a base de tudo. Digo isso porque no Novo Testamento, por exemplo, existem 3 pessoas além de Cristo, tirando Cristo, ou melhor, não tirando, a partir dele. Existem 3 pessoas que me inspiram muito para pregar o Evangelho, porque a partir da vida dessas pessoas eu consigo apresentar Cristo a determinados grupos de pessoas. Esse é uma prática minha. Quais são essas pessoas? O primeiro é Lucas. Gosto muito de Lucas. Por quê? Porque Lucas era um gentil. Não porque no seu caráter havia virtudes de gentileza, apesar de que também era gentil de gentileza, porque Paulo chama ele de médico amado. Mas era gentil porque o povo que não pertence à nação de Israel é considerado gentil. Eles são chamados de gentios, nós somos gentios porque não pertencemos à nação de Israel. E Lucas era um homem assim, era um grego. Uma outra coisa que me chama a atenção é que Lucas era um erudito, era um cientista, era um médico que gostava de pesquisar. Tanto é que o Evangelho de Lucas, ele escreve dizendo: eu fiz um relato ordenado. É coisa de um cientista. E por que eu gosto tanto da vida de Lucas, e gosto tanto de utilizar Lucas para pregar a palavra a muitos? Porque Lucas me mostra que aqueles que tendem a ser mais céticos, podem também ser alcançados pelo Evangelho. Aqueles que tendem a ser mais incrédulos, porque Paulo vai dizer que o conhecimento traz orgulho. Muitas vezes, por causa do conhecimento, ao invés de nós nos abrirmos para a fé, porque o justo vai viver pela fé, seja ele muito inteligente ou pouco inteligente, muito sábio ou pouco sábio, no final das contas vamos ter que depender da fé. Nós vamos viver pela fé, em algum momento nós vamos ter que crer no invisível. Mas Lucas nos mostra isso, que existe também lugar para essas pessoas dentro do Evangelho. Outro dia, o meu sogro, ele fez uma cirurgia, precisou retirar um tumor e ele ficou lá em casa quase um mês. E o meu sogro é uma pessoa desse tipo, uma pessoa estudiosa, é um engenheiro, é um intelectual, tocador de bossa nova no violão, cheio de pensamentos, filosofias, lê sobre tudo que é cultura, uma enciclopédia. E obviamente cheio de questionamentos. Lê muito sobre religião, porque a sede está em todos, meu irmão. A sede está em todos, está procurando a razão. E aí ele foi lá para casa, ficou um mês, eu pensei, agora é a minha chance. E aí para entrar no Evangelho e falar de Jesus para ele, por onde que eu fui? Eu fui por Lucas. Comecei falando, cara, tem que conhecer Lucas.
Lucas era um médico assim, 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 e tal, e tal, e tal, e tal. Aí peguei pessoas que se parecem com ele, como o Dr. Augusto Cury, que é um médico também, psiquiatra, que se converteu, era ateu e foi estudar a mente de Cristo e se converteu, porque estudando a mente de Cristo com o ceticismo da ciência, ele se dobrou, porque diante dele todo o joelho se dobra, e reconheceu que ninguém, a não ser com uma centelha divina dentro de si, poderia tomar atitudes que Cristo tomou. Se converteu, e aí eu apresentei também para o meu sogro, dei um monte de Augusto Cury para ele, mas falando de Jesus. Primeira semana, Lucas. Segunda semana, Augusto Cury. Terceira semana, eu dei o Evangelho de Lucas para ele ler. E aí ele leu o Evangelho de Lucas inteiro. E hoje, quando ele fala de Deus. O Evangelho entrou, o Evangelho foi semeado, a semente do Evangelho é poderosa. Hoje ele reconhece que a sua vida, o Senhor está cuidando, que portas o Senhor está abrindo, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é poderoso, que tudo que aconteceu com ele foi uma forma que Deus arrumou de aproximá-lo dele. Até isso ele já entendeu, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pelo Evangelho ele conseguiu isso. Então Lucas me mostra que tem jeito para os céticos. Jesus Cristo resolve. Gosto de Paulo, porque Paulo me mostra que para o religioso também tem jeito, para o fariseu também tem jeito. E os religiosos são o maior problema para a igreja. Não são os incrédulos, não são os ateus. Para a humanidade, os religiosos são mais perigosos do que os incrédulos, porque todo radical ele é capaz de matar. As maiores guerras da terra, os maiores problemas que hoje a humanidade está se sofrendo com eles, é por causa de religião. Esses ataques terroristas, esse caos social, sempre tem envolvido ali religiosidade, fanatismo. Agora o Evangelho genuíno é capaz de libertar. Dentro da igreja, quando a gente toma atitudes de evangelização, de ir ao mundo, a igreja significa eclésia, chamados para fora. Quando nós resolvemos sair para fora, ir para fora, sair para fora é ir, sair. Quando nós resolvemos tomar essa atitude, quem é que se levanta para dizer, não é bem assim, devia fazer isso, fazer aquilo? É sempre o religioso. É sempre o fanático, é sempre aquele que, não, mas eu acho que... Só que Paulo me mostra isso. Paulo em Atos 26, ele diz, aqueles que me conhecem sabem que eu fui fariseu de fariseu, filho de fariseu, instruído na religião farisaica desde novo, e dentro da seita farisaica eu pertenci à seita mais rígida. Ou seja, ele não era só fariseu, ele era dos mais rígidos, até que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, até que o Evangelho entrou nele, o Senhor o cegou, e o Senhor mudou a vida dele. Aí você vê Paulo pregando o Evangelho, depois quando ele escreve, por exemplo, a primeira carta de Coríntios no capítulo 13, falando do amor, o cara que era pura raiva, aquele que atacava, agora é atacado e glorifica a Deus por causa disso. Aquele que perseguia, agora é perseguido e exalta ao Senhor por causa disso. Aquele que condenava, agora não julga e o Senhor o exalta na terra por causa disso. Assim o Senhor vai fazer com aqueles que precisam ter um encontro com Ele. O Evangelho também pode mudar a vida daquele que pensa que já sabe tudo. O terceiro é esse aqui que nós acabamos de ler, e esse cara eu gosto demais, eu me animo quando eu leio sobre ele. Eu gosto de chamá-lo carinhosamente de Pedrão. O Pedrão é o cara, porque o Pedrão, ele se transformou, foi transformado pelo Senhor num grande evangelista.
Pedro, quando pregou a palavra, a primeira vez, 3.000 pessoas se converteram. O segundo culto, 5.000 pessoas se converteram. E quem era Pedro? Um homem extremamente simples, sem cultura alguma. Um homem que era um simples pescador. Hoje é difícil você comparar Pedro, pescador do tempo de Cristo, com os pescadores dos dias de hoje. Os pescadores dos dias de hoje são homens que têm um conhecimento. A indústria da pesca e a tecnologia, a ciência avançou demais. Outro dia eu saí com o pai do Júnior, e o Júnior, a gente foi dar uma volta no barco que ele pesca. Meu irmão, é tanto botão que eu fiquei maluco, tanta coisa, tanta tela, uma tecnologia avançadíssima, um conhecimento, uma cabeça hoje, não é o mesmo, não dá para comparar. Mas no tempo de Cristo, eram pessoas extremamente simples, indoutas. Pedro era da cidade de Betsaida, ao noroeste do Mar da Galileia, lá no norte de Israel, bem longe do centro cultural, que era Jerusalém. Jesus era mais ao sul, de Nazaré. E o povo da Galileia era tão desprezado, o povo tinha tanta falta de conhecimento, que Natanael, quando ouviu falar que Jesus Cristo foi encontrado, o Messias, quando André e Pedro foram para ele e disseram: nós encontramos o Messias, Jesus de Nazaré, Natanael disse: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Esse cara, Pedro, foi transformado num homem sábio, pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus. Sabe o que essas pessoas me ensinam? Que no Evangelho não há acepção de pessoas, que no Evangelho todos são aceitos. Coisa linda é você ver uma igreja adorando, você não vê diferença de classe social. Você não sabe quem tem, quem não tem, quem é, quem não é, porque diante da adoração todos nós nos tornamos um. Somos chamados para nos tornar um só povo, um só propósito, uma só adoração. O Evangelho tem poder de fazer isso conosco. Então eu não sei, meu irmão, em que grupo você se encaixa, quem sabe dos três, eu não sei, mas eu sei que se você é um pouco cético, o Senhor vai te pegar, Ele vai se revelar a você, Ele vai te transformar, pode ter certeza disso. O Senhor vai se revelar e trazer coisas maravilhosas ao teu coração. Se você é religioso, quem sabe, o Senhor vai quebrar essa religiosidade, não com ódio, mas com o amor de um pai que sabe, às vezes, como dar aquela quebrada. Se você pensa que não tem jeito para você, que você vê os outros, as coisas acontecendo com os outros, você pensa: meu Deus, e para mim? Meu irmão, Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. A Bíblia diz que a sabedoria do homem, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Esse Deus hoje está se manifestando aqui. Esse Deus hoje está entre nós. E aí, falando de Pedrão, nós chegamos nesse texto poderoso. Pedro, ele não escreveu, ele só escreveu 2 cartas no Novo Testamento. E Pedro era tão humilde que ele reconhece, no capítulo 5 da primeira carta, ele diz: escrevi com a ajuda de Silvano, ele que me ajudou a escrever, porque amigo fiel, irmão fiel, me ajudou a escrever. Mas escreveu coisas preciosíssimas, verdades incontestáveis e que nos ajudam hoje a entender um propósito de Deus para a nossa vida. A primeira vez que eu tive contato com essa palavra foi há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando nós fomos para uma viagem missionária no Uruguai, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, cidade de Aceguá. Quando nós estamos entrando na cidade de Aceguá, que nós olhamos assim um baixado e era perto da meia-noite, as luzes de Aceguá, quando eu vi as luzes de Aceguá, muita chuva, na hora o Espírito fez brotar, saltou essa palavra no coração, e o Senhor disse: prega essa palavra a esse povo do Uruguai.
E eu me lembro que a gente passou quase 2 semanas lá e ministrando essa palavra numa outra temática, algo que o Senhor deu para aquela nação, e Deus fez algo poderoso lá, nos deu alianças, enfim, fomos até o centro, a região central do país, Uruguai, Salto, a cidade de Salto, Taquarembó, e toda a fronteira, fomos em Rivera, fomos em Aceguá, enfim, Deus fez algo poderoso, e de lá para cá, nunca mais pensei na palavra, nessa palavra, até sexta-feira agora, de sexta para sábado, agora dormindo, mas a sensação de que fiquei a noite inteira acordado, a noite inteira o Senhor me fez sonhar com esse texto, parecia que estava acordado, sei que estava dormindo porque acordei descansado, não acordei cansado, mas a sensação que a mente ficou ligada a noite inteira, sonhando com essa palavra. Quando eu acordei, eu fiz uma oração ao Senhor e disse: Senhor, o que Tu queres ensinar com isso? Qual é o Teu propósito? Eu já entendi que a mensagem é para pregar em cima disso, mas qual é o Teu propósito? E o Espírito Santo me deu uma resposta, dizendo: eu quero devolver a identidade dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos tenham a sua identidade espiritual restaurada. Existe um plano, uma estratégia que está em pleno funcionamento, em plena atividade, uma estratégia diabólica, tentando desconstruir, destruir a identidade do povo de Deus, a identidade dos filhos de Deus. Quem você é? Quem você é em Cristo? Que é a identidade? É um conjunto de características que distinguem uma pessoa, fazendo ela um indivíduo. A sua identidade é um conjunto de características que você tem que se distingue de qualquer outro. Todos somos seres humanos, mas temos características próprias que nos fazem indivíduos no meio da multidão. Tua impressão digital, por exemplo, não existe ninguém no mundo que tenha a impressão digital igual a sua. Esses teus olhos lindos, dá uma piscadinha assim para quem está do teu lado assim. Ninguém tem os teus olhos. A tua voz, enfim, características que te distinguem, palavra difícil, e te tornam um indivíduo. Só que espiritualmente falando, como igreja, nós também temos características que nos tornam distintos ao mundo. Por isso que o Senhor disse: vocês são luz, identidade. Vocês são sal, identidade. Aonde nós chegarmos, chegamos como pessoas, como cidadãos civis, com as suas responsabilidades, com a sua vida, com a sua história, mas existem características espirituais que aonde você chega, você é identificado como um filho de Deus, como igreja do Cordeiro. Jesus nos deu identidade. Paulo disse na sua carta aos Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aos Gálatas, Paulo diz: a circuncisão, a incircuncisão não vale de nada, o que importa é ser nova criação, nova identidade. Jesus deixa isso muito claro quando fala com Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Identidade. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, quando nós nos colocamos como igreja do Senhor, é nos dado uma nova identidade. As coisas velhas já vão ficar para trás, vão passar, coisas novas surgirão, nova vida surgirá, nova história surgirá. Essa identidade espiritual é tão forte que até fisicamente ela nos muda, ela influencia.
Você já reparou alguém que se entregou de verdade para Jesus? De repente ele viveu uma vida totalmente desregrada, enfim. Quando ele vai contar o testemunho, a gente tem dificuldade de acreditar. Porque não dá para associar a pessoa que está contando o testemunho dela, o que ela foi, com quem ela é hoje. Porque a nova identidade de Cristo até fisicamente influencia. Você está muito mais bonito hoje que quando estava lá no mundão, meu irmão. O brilho no olhar, a viscosidade da pele, a graça do Senhor é maravilhosa, a graça do Senhor até nos rejuvenesce. Esse é o nosso Deus. Um coração alegre, diz a palavra, formoseia o rosto. Quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele começa a mudar a tua história, Ele começa a te dar bom ânimo, Ele começa a te dar expectativa, Ele te dá fé, Ele te dá esperança, Ele te dá confiança. E tudo isso, meu irmão, influencia a sua vida, o seu comportamento, a sua fala, quem você é. Passam-se alguns anos, você pega uma foto sua de algum tempo atrás, e depois de convertido algum tempo, você olha, o tempo foi bom comigo. Não é o tempo, é a graça do Senhor que nos basta. Essa é uma realidade sobre a vida daqueles que estão vivendo no Evangelho. O Evangelho nos dá uma nova identidade. E o que o mal, o capiroto, o chato, do inimigo das nossas almas, quer fazer? Quer arrancar de você a tua identidade em Cristo. Quer tirar de você o entendimento de quem você é. Quer desconstruir, destruir, se possível, aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Mas existe uma palavra de Deus para você: aquele que começou a boa obra vai completar, até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai destruir, Ele não vai tocar. Enquanto você estiver em Cristo, enquanto você estiver no Senhor, o maligno não pode lhe tocar. Agora você não pode deixar que o entendimento de quem você é seja abalado. O Senhor quer devolver a identidade da igreja. Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado a mensagem foi, eu entendi na sexta-feira que a mensagem já era o Espírito de Deus trabalhando nesse ponto, nos dizendo que nós temos uma identidade, somos escolhidos nele, predestinados por ele, chamados por ele, justificados por ele e seremos glorificados nele. Então você tem uma identidade, a tua identidade é celestial. O céu não é o teu destino, o céu é a tua origem. Você veio de lá, você foi gerado lá, e você vai voltar para lá, e com você vai a tua família, vai os teus amigos, vão todos com você. Jesus disse em Mateus 25, que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Os homens vão para lá se quiserem, se não acreditarem, se não crerem, mas não foi feito para nós foi feito o céu. Jesus disse: não perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eis que eu vou, e vou preparar lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei, porque Ele voltará, meu irmão, não tenha dúvida disso. A nossa identidade diz que Ele voltará, e levarei vocês comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. É isso que vai acontecer com a igreja. Essa é a nossa identidade. E aí Pedrão, o cara indouto, que homem cheio de Deus, ele começa escrevendo a carta, e ele começa no capítulo 1 da carta, trazendo informações que nos mostram a tentativa de Satanás de desconstruir, de destruir a nossa identidade. Ele começa dizendo, no verso 6 do capítulo 1, ele diz: vocês serão entristecidos por todo tipo de provação. Ele andou com Jesus. Jesus falou para ele: Pedro, nesse mundo você terá aflições, mas contudo tem de bom ânimo. E agora vem Pedro e diz para a igreja, o primeiro apóstolo levantado, disse: vocês serão entristecidos por todo tipo de provação. O diabo tenta destruir ou desconstruir muitas vezes a nossa identidade nos dias de dificuldade, nos dias de provações. O evangelho, meu irmão, não nos garante
que nós não teremos aflições, provações, dificuldades, dores, dias de choro, dias maus. Ele não nos garante isso. O que Ele nos garante é que depois desses dias nós continuaremos de pé. Quando esse dia passar, nós estaremos firmados ainda em Cristo que nos sustenta. Mas esses dias virão, dias de provações que nos entristecem. Não há como não ter dias tristes. Meu Deus, quantos dias tristes. Eu poderia ficar aqui falando nesse tempo de evangelho. Quantos dias de provações que entristecem. Agora, o que nós não podemos fazer? Recuar. No dia de provação, achar que Deus nos abandonou. No dia de provação, pensar, quer saber de uma coisa? Isso aqui não é para mim não. No dia de provação, colocar em dúvida quem Deus é na nossa vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós nos esquecemos das palavras de ânimo que o Senhor nos dá, palavras de ânimo. Vocês são herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, de todas as coisas, se de fato passarem pelos seus sofrimentos, para que também participem da sua glória. Haverão dias de sofrimentos, mas isso não muda quem Deus é. Podemos ficar tristes, mas não desanimados. Seremos abatidos, mas jamais destruídos. Seremos atacados, mas não seremos mortos. Setas inflamadas virão contra a nossa vida, mas o nosso escudo da fé, no nosso Redentor que vive, nos protegerá e nos defenderá de toda seta inflamada lançada contra a nossa vida. Creia, meu irmão, nessa palavra, ou você vai ser o crente mimimi, a pessoa que nunca vai usufruir totalmente, porque vai perdendo a sua identidade, vai deixando Satanás colocar dúvida em quem você é. E aí ele diz no verso 16, do capítulo 1, ele diz: não voltem aos desejos maus de outrora. É uma das formas que ele procura fazer para destruir a nossa identidade. Eu fui certinho até aqui, resolvi servir a Deus, resolvi servir ao Senhor, resolvi me entregar, resolvi mudar de vida, mas agora deu tudo errado. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a ser o que eu fui um dia. Sofre uma decepção religiosa, denominacional, sofre uma decepção ministerial, sofre uma decepção de relacionamento sentimental, sofre uma decepção às vezes dentro da igreja ou fora da igreja. E aí o desejo que nós temos é de voltar aos desejos maus de outrora. E quando nós fazemos isso, a nossa identidade agora de quem nós somos começa a ser destruída. E daqui a pouco a gente olha no espelho e não se reconhece. O que eu fiz na minha vida, o que eu estou fazendo, quem eu sou. Alguns dias eu estava vivendo algo em Deus e agora já não sei mais nem se Deus é real ou se não é. É porque a gente permite retornar, retroceder. No capítulo 2, no verso 1, ele vai dizer que o mundo está cheio de maledicência, de maldade, de hipocrisia, de mentira, de inveja, de corrupção, de malfeitores. O mundo está cheio de gente assim. E esses relacionamentos muitas vezes nos colocam em dúvida quem nós somos. Porque se eu estou em Deus, por que eu eventualmente sofro na mão de gente assim? Por que eventualmente eu vejo gente assim se dando melhor do que eu? Quem nunca aqui pensou nisso? Meu Deus, eu sirvo a Deus e agora eu vejo aquele ímpio, aquele mentiroso, aquele corrupto tendo as coisas e eu passando necessidade. Olha o diabo tentando destruir a tua identidade. Olha os pensamentos que ele coloca. Ele fez isso com Jesus Cristo, não vai fazer conosco? Se tu és filho de Deus, por que estás passando fome? Pega essa pedra e manda transformar-se em pão.
Olha a resposta de Jesus para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você tem uma palavra de Deus, procedeu do coração de Deus. Essa palavra é fiel, é reta, e ela não voltará para o Senhor vazia, ela vai se cumprir na tua vida. Oh, aleluia. Você tem uma palavra de Deus. O mundo é cheio de maledicências, mas aí a gente chega no verso 9. E aí no verso 9, Pedro diz que existe um porém. Existe um porém. Diante de tudo isso, diante de toda a realidade mundana, existe um porém. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui pode dizer: eu sou filho de Deus? Então bate no peito e diz: eu sou o porém. Você é o porém. Pedro começa dizendo: vocês, porém, você é o porém. O mundo é corrupto, você, porém, não é. O mundo está cheio de hipocrisia, você, porém, não é um hipócrita. O mundo está cheio de inveja, você, porém, não é um invejoso. O mundo está cheio de maledicência, cheio de maldades, você, porém, não é maledicente, você, porém, não é malvado. Você é justificado, você é justo, você, porém. E aí ele começa a dar a identidade. Vocês, porém, são geração eleita. Meu irmão, está na hora de você entender de uma vez por todas isso. Está na hora de você reivindicar isso para você, porque Jesus Cristo já conquistou isso na cruz do Calvário. Isso é seu por direito. Você e eu somos geração eleita. Você sabe o que é geração? Vem da palavra genos, gene. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Nós somos família, prole, somos parte, somos da mesma espécie de Deus. Olha que coisa extraordinária. Você carrega o gene de Deus dentro de você, porque quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu e habita dentro de você. Essa é a sua identidade. É assim que você é reconhecido no mundo espiritual. Por isso que outrora os lugares que você se sentia à vontade não condiziam com a identidade que você tem hoje você já não se sente mais, porque o gene, o DNA, você pertence à família de Deus a partir de hoje. A partir do momento que você se entrega, você pertence ao Senhor. Eu gosto muito do que Jesus fala a Nicodemos, no verso 16 do capítulo 3, porque Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que Jesus fala para Pedro, que ele era o unigênito. Sabe o que é unigênito? É aquele que tem, o único que tem o gene. Jesus era o único que carregava o gene celestial do Pai dentro dele. Jesus veio ao mundo como unigênito, viveu nessa terra como unigênito, morreu como unigênito, mas quando ressuscitou a coisa mudou. Ele ressuscitou como primogênito, nos fez irmãos. Romanos 8:29 vai dizer que aqueles que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem feitos à imagem do seu Filho, o qual é o primogênito dentre muitos irmãos. Quando Jesus Cristo ressuscitou, meu irmão, e foi aos céus, ele enviou o Espírito Santo de Deus, e a partir de agora, você é família, você é filho, você carrega o gene celestial dentro de você, geração eleita. Por quê? Porque você foi escolhido. Por quê, Senhor? Não sei, pergunta para Ele, mas Ele te escolheu, você está aqui hoje. Então nunca mais, meu irmão, nunca mais se veja diferente disso. Nunca mais abra a tua boca para amaldiçoar quem você é. Você não é um acidente, você não é um bastardo, você não é um desprezado, você não é um mal visto. Mesmo que de repente vai saber, dentro da tua família de sangue, você é tratado desse jeito.
o Senhor te diz: ainda que uma mãe seja capaz de se esquecer daquele a quem ela amamenta, eu, o Senhor, jamais me esquecerei dos meus filhos. Você é filho, você carrega essa identidade dentro de você, e nada pode mudar isso, a não ser que você permita. Nunca mais te amaldiçoe, nunca mais amaldiçoe um irmão, nunca mais fale palavras malditas contra alguém ou contra você, porque quando a gente faz isso, a gente peca contra Deus, porque carregamos aquilo que de Deus pode ser conhecido. Somos casa do Espírito Santo de Deus. Humildade, meu irmão, é pensar menos em si, não menos de si. Humilde é aquele que pensa menos em si, não menos de si. Você não precisa sair por aí dando carteirada, dizendo quem você é, porque o Senhor te justifica. Mas você precisa saber quem você é. E principalmente, nunca mais falar aquilo que você não é. Você é santo, você é igreja, você é filho, você é alcançado, você é alguém cheio de promessas, você é alguém que tem propósito, você é alguém que tem uma identidade. Isso precisa estar em nós. O Senhor precisa restaurar, o Senhor quer restaurar isso na igreja, porque muitas coisas a igreja não tem acesso, não entra, não porque a porta está fechada, mas é porque não se enxerga como filho, não se enxerga como uma geração eleita, não se enxerga, chega na porta da casa que pertence ao Pai e se vê como um escravo. Chega na porta da geladeira da casa do papai, cheia de Danoninho e Yakult, e tem vergonha de abrir e pegar à vontade, porque o pai já comprou, já abasteceu e é para você. Você é filho. Nós somos uma geração eleita. Somos um sacerdócio real. Olha aqui o Senhor restaurando a identidade da igreja. Sacerdote, você é sacerdote e está acabado. Você sabe o que é sacerdote? É aquele que desempenha um ofício sagrado. Agora é importante a gente entender algo. Quando Cristo falou do diabo, ele tratou o diabo como príncipe desse mundo, em João 14. Disse que o príncipe desse mundo está condenado, porque o Espírito Santo haveria de vir ao mundo para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que existiam vários sacerdotes, e nem todos os sacerdotes pertenciam à nação de Israel, eram sacerdotes do Levítico, ou sacerdotes hoje, como nós somos, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas sacerdotes de Baal, sacerdotes de Azerá, sacerdotes de deuses pagãos, porque sacerdote é todo aquele que desempenha um ofício sagrado. Mas o que é sagrado? É algo sublime, é algo grande. Sagrado não é propriamente aquilo que o é. Sagrado é aquilo que eu considero sagrado. Sagrado é aquilo que eu vejo, olho e dedico como algo grande e sublime. Para tentar te explicar melhor, eu não quero ser um pré-julgador, não quero acusar ninguém, até porque eu já vivi também muito tempo exercendo um sacerdócio errado, mas foi ouvindo algumas verdades que eu entendi que eu precisava mudar. Por exemplo, o que é sagrado para nós? O que é sagrado? Para muitos, sagrado é todo final de semana encher a cara. Para outros, sagrado é todo dia, depois que chega do trabalho, ligar o computador e se esbaldar na pornografia. É sagrado aquilo para ele, porque ele dedica tempo, ele acha sublime, ele vive naquilo. É um ofício. É sagrado deixar a família sozinha, pegar os recursos que Deus lhe dá e gastar com coisas que não vão acrescentar a nada a si mesmo e aqueles que o Senhor lhe deu. Trata como sagrado coisas que são profanas.
Nós somos sacerdotes reais. A identidade precisa ser restaurada. Sacerdotes de um reino, que tem um rei, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que é sagrado para nós? A comunhão com o Espírito Santo. Sagrado para nós é a comunhão com os irmãos. Sagrado para nós é a família que o Senhor nos deu. Sagrado para nós é a paz dentro do nosso lar. Sagrado para nós, meu irmão e minha irmã, é o relacionamento com a palavra. Sagrado para nós é o ambiente harmonioso dentro do nosso lar. Sagrado para nós é os nossos filhos crescendo na presença do Senhor. Sagrado para nós é nós crescermos no Senhor. Sagrado para nós, meu irmão, é a honestidade, a fidelidade, a mansidão, é o domínio próprio, é a paz, é a perseverança, é a justiça, é a retidão. Isso é sagrado para os sacerdotes do reino de Deus. É para isso que o Senhor está chamando a igreja, restaurando a identidade da igreja, sacerdócio real. Esse deve ser o nosso maior desejo. É a Ele que nós pertencemos. O nosso ofício sacerdotal é em honra ao nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Nação santa. Vou correr para terminar. Nação santa. Meu irmão, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. A igreja precisa entender isso. O Salmo 33 vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a que Ele escolheu para lhe pertencer. A nação brasileira, meu irmão, não pertence à corrupção. A nação brasileira não pertence aos imorais. Paulo escreve algo interessante, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, e é verdade. Tem poucos pelo país fazendo milhões sofrerem. Tem poucos pelo país desviando e trazendo problemas para muitos. Problema na saúde, problema na economia, problema na educação. Tudo isso é resultado de fermento levedando a massa. Mas nós não podemos nos esquecer do que Paulo também disse em Romanos 11, 16. Ele disse que se a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos for santa, toda a massa também o é. E que se a raiz é santa, os ramos também são. A raiz é Cristo, os ramos somos nós. Parte da massa santificada dessa nação é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se a massa, parte da massa for santa, todo o restante também o é. Você sabe o que isso quer dizer? Que o mundo, que o Brasil, não vai ser destruído por causa do pecado dos ímpios, por causa do desvio dos ímpios. O Brasil só pode ser destruído se a igreja se desviar. O Brasil só pode ser destruído se a igreja não entender quem ela é. Porque se a igreja entender quem ela é, a igreja vai revolucionar a nossa nação. E a igreja, meu irmão, não é mais uma denominação, nós não precisamos disso. A igreja é o povo, é o corpo místico de Cristo, é você aonde você vai. Sou eu. Se nós entendermos, se você estiver santificado aonde você estiver, se você pertence ao Senhor, se a raiz é santa, Cristo é santo, os ramos também o serão. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos santificados por Ele. E se nós formos santificados por Ele, nós somos parte da massa santificada. Aonde você trabalha, aquele lugar vai ser abençoado. Aonde você pisar a planta dos teus pés, aquele lugar será abençoado. A bênção não está no lugar, a bênção está na pessoa. A bênção está com você. Por isso você não precisa se preocupar para onde o Senhor vai te levar. Porque aonde o Senhor te levar pode ser um deserto, vai florescer. Porque você carrega a bênção do Senhor dentro de você. Olha Abraão, morando na cidade mais desenvolvida da sua época. Deus disse a ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Deus tirou ele do meio do desenvolvimento e levou ele para um deserto. E o deserto floresceu. Porque a bênção não estava na terra, a bênção estava com ele. A bênção está com você, por onde você passar.
Talvez o Senhor tenha te botado lá nos Cafundó do Judas. Aquele lugar vai florescer, vai frutificar. Naquele lugar você será abençoado, porque você carrega, você é portador da bênção do Senhor dentro de você. Você é uma nação santa, você é um brasileiro cheio do Espírito Santo de Deus, povo santo. Então, meu irmão, não será o pecado desse povo. O Lula não tem condições de destruir o Brasil, o Aécio não tem condições de destruir o Brasil, eles não têm. O Brasil só será destruído se a igreja não se posicionar. Está na hora da igreja entender quem ela é em Deus. Lembrar-se de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua oração, atenderei o seu pedido e curarei a sua terra. O Senhor vai curar a nação. A nação brasileira pertence ao Senhor Jesus e não a outro. Ele é o Deus, Ele é o Senhor que governa com cetro de justiça. Nós somos a parte oferecida. Toda a nação será santa. Nós pertencemos à raiz de Jessé. Somos santificados por Ele. Povo exclusivo. Eu não tenho mais tempo, mas aqui está falando, meu irmão, de decisão. Povo exclusivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mínimo que o Senhor quer de você é tudo. Você está disposto a se entregar totalmente ao Senhor? Você está disposto a, sem reservas, colocar-se do jeito que você é, do jeito que você veio? O Senhor, Ele não está interessado se você é muito bom ou muito mal. O Senhor está interessado em ter um coração rendido. Uma pessoa que não tem reservas, que se entrega totalmente. Davi foi achado segundo o coração de Deus, porque Deus disse a ele: Ele fará certamente tudo o que eu lhe disser. Não tinha reservas. Davi, tendo muito ou tendo pouco, o que lhe determinava os passos era a voz do Senhor. Povo exclusivo de Deus. Lembre-se de Tiago capítulo 4, verso 4 e 5. Aquele que quer fazer-se amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não é sem propósito que o Senhor lhe diz que o Espírito que Ele fez habitar em vós tem fortes ciúmes. Você sabia que o Senhor tem muito ciúme de você? Você sabia que o Senhor não quer dividir você com ninguém nem com nada? Você sabia que o Senhor quer prioridade do teu coração a Ele? Porque se você der o teu coração ao Senhor, meu irmão, todas as demais coisas Ele fará na sua vida. Entrega o teu coração. Um fariseu chegou para Jesus e perguntou: Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus disse: amar ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Se você fizer isso, meu irmão, você vai viver coisas que você nunca viveu. Você vai a lugares que você nunca foi. Você experimentará coisas que você nunca experimentou na vida, coisas que não subiu ao teu coração. Outro dia eu vi uma palavra, o pastor Luiz Hermínio estava pregando, algo que ele falou, que eu ouvi de outro que falou também, porque é assim que é a palavra. Ele disse: existem só 2 grupos de pessoas que vão viver coisas extraordinárias nessa terra: os milionários e os missionários. Os milionários e os missionários. Os milionários porque podem comprar tudo o que quiserem, e os missionários porque são levados pelo Senhor em todos os lugares. Os milionários podem comprar passagem e viajar o mundo inteiro. Os missionários são enviados pelo Senhor para o mundo inteiro. Os milionários têm poder para comprar, para chegar diante de autoridades, para serem ouvidos por autoridades. Os missionários também. O Senhor dá uma palavra: eu colocarei vocês diante dos príncipes do meu povo. Você vai chegar a lugares que você nunca imaginou, meu irmão. Talvez você seja um milionário também, porque o Senhor quer dar riqueza ao seu povo. Desde que a riqueza não te roube do Senhor, desde que a bênção não seja maior do que o abençoador, desde que o meu relacionamento não seja com a bênção, mas com o abençoador. Mas você já é um missionário nessa terra. Você é alguém que está em missão. Missionário é quem está em missão. Você tem uma missão.
E aí ele diz: qual é a missão da igreja? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está nessa terra, meu irmão, para anunciar as grandezas de Deus, não porque você ouviu falar, mas porque você vai experimentar cada uma delas. As grandezas de Deus. Este ano é um ano de grandes testemunhos. Nós estamos profetizando, estamos vendo isso acontecer. Grandes testemunhos, porque grande é o nosso Senhor. Davi no Salmo 145 disse que uma geração contará a outra geração das grandezas do Senhor, dos poderosos feitos do Senhor. Meu irmão, você vai contar aos teus filhos as coisas grandiosas que o Senhor fez com você. Você terá saúde para contemplar, usufruir e contar da grandiosidade de Deus na sua vida. Maria, quando foi visitar Isabel, escreveu um cântico: louvo ao Senhor, porque grandes coisas Ele fez ao meu favor. Salmo 126 vai dizer: grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. Meu irmão, se você parar para pensar agora, você vai perceber que grandes coisas o Senhor já fez por você. Que a alegria brote no nosso coração. Nós somos a geração de Joel capítulo 2. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. Derramarei do meu espírito até mesmo sobre os servos, e eles profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Mostrarei sinais, maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, nuvem de fumaça. O sol tornará em trevas e a lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor. Está vindo aí, meu irmão, um grande e glorioso dia do Senhor, e você vai viver para contemplar esse dia, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Grande é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Deus. Nós contaremos daquilo que vivemos, como disse Abacuque: faze de novo em nossa época as mesmas obras, torne-a conhecida em nosso tempo. Grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor fará, mas fará na vida dos filhos. Retoma hoje a tua identidade. Existe um porém. O porém é você. O mundo pode estar do jeito que está, mas existe um porém. Existe uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. E esse povo está aqui diante de mim, a noiva do Cordeiro, o povo escolhido pelo Senhor para viver e anunciar as grandezas do Senhor em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você pode se colocar de pé então? Nós vamos adorar ao Senhor, e eu quero fazer uma oração com você que está aqui hoje. E quem sabe você se olha e não se reconhece, espiritualmente falando. Você não sabe quem é em Deus. Você não sabe o que Deus tem para você. Falei, você concordou com muita coisa, o Espírito confirma no teu espírito, mas quando você se vê, você não entende quem você é. Eu quero dizer para você que o Senhor hoje está te oferecendo uma identidade diferente do mundo, diferente daquela normal que eu e você temos. Talvez você tenha uma identidade dessa. Você olha, você tem ali o CPF, a tua foto, o teu nome, mas o Senhor está te oferecendo uma identidade espiritual, uma nova vida, uma nova identidade. Ou talvez você esteja aqui nessa noite e a realidade que você vive aqui, você já viveu grandes coisas com o Senhor, e hoje você também não se reconhece. Você diz: Senhor, eu já vivi tantas coisas, eu já fui a tantos lugares, eu já experimentei tantas coisas, mas
de alguma forma eu me deixei ser amoldado, ser deformado. Hoje o Senhor está te oferecendo uma segunda via da tua identidade. Hoje o Senhor vai restaurar quem você é. Porque para as grandes coisas que o Senhor vai fazer, Ele precisa de filhos restaurados. E hoje é uma porta preparada pelo Senhor para restaurar e para trazer novos. Uma nova identidade é que o Senhor vai te oferecer. Se o Senhor falou com você na mensagem, sai do teu lugar e vem à frente, nós vamos orar. E o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus.